Um tema que sempre me pedem para que a gente traga notícias diz respeito a um importante requisito de admissibilidade que foi criado pela Emenda Constitucional 125 de 2022 para o recurso especial. É a relevância da questão federal. Esse tema, ele é de extrema importância. Embora o requisito da relevância da questão federal ele ainda não esteja sendo exigido pelo STJ, porque depende de regulamentação pelo Congresso Nacional, é importante nós nos ambientarmos com essa temática que já tem alguns detalhamentos na própria Constituição, para que a gente não seja surpreendido com a edição da lei e já esteja aí sintonizado com a nova forma de interposição de recurso especial. A relevância da questão federal, ela foi introduzida no artigo 105, que fala do recurso especial, onde se criou o parágrafo 2º, que diz o seguinte: no recurso especial, o recorrente deve demonstrar a relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, nos termos da lei. Primeiro comentário que eu faço a respeito é que o que vai ser relevante? De que forma, melhor dizendo, vai ser demonstrada essa relevância? Na forma da lei. Então, a lei que o Congresso Nacional vai editar, no momento que entender oportuno, vai dizer de que forma essa relevância vai ser apresentada, mas é inevitável que a gente faça um paralelismo com a repercussão geral, no sentido de que vai ser uma preliminar do recurso especial para que, em relação a cada matéria do recurso especial, seja ali o recorrente obrigado a demonstrar a relevância daquela questão para apreciação do STJ. E aí, o STJ ele tem a competência que ele não pode delegar da apreciação dessa preliminar de existência de relevância da questão federal, e essa relevância ela só vai poder ser negada pela manifestação de 2/3 dos membros do respectivo colegiado que vai analisar a relevância. Então vamos ver aí como é que seria em tese, porque só a lei federal que vai determinar para a gente, naturalmente uma lei federal que vai alterar o Código de Processo Civil atual, seria a relevância da questão federal, ao que tudo indica, analisada pelas seções do STJ, no caso, seção de direito público e seção de direito privado, e vocês vão entender que no direito penal isso não vai acontecer. Por quê? Porque aqui a Constituição, vou ler daqui a pouco, ela alterada, ela já prevê que todas as matérias de direito penal possuem já em si relevância. Então, o Instituto da Relevância da Questão Federal, ele não vai alterar a sistemática da terceira sessão, da quinta e sexta turma, mas vai interferir profundamente na primeira, segunda, terceira e quarta turmas do STJ, que dizem respeito a direito público e direito privado. E continua aqui a emenda constitucional falando no parágrafo 3º. Aqui, o legislador constituinte traz hipóteses de presunção de relevância. Notem que, na repercussão geral, lá no artigo 102 da Constituição, não há uma previsão de repercussão geral tão detalhada. Salvo engano, só a questão mesmo de haver presunção de repercussão geral quando contraria a jurisprudência dominante do STF. Já que na relevância da questão federal, nós temos mais presunções que o legislador quis que ficasse na Constituição. São elas: haverá relevância de que trata o parágrafo 2º nos seguintes casos: ações penais, como eu falei, então todas as matérias penais elas têm relevância, isso é um critério social. Ações de improbidade administrativa, critério político. Então, qualquer ação de improbidade administrativa, por si só, ela tem relevância. Ações cujo valor da causa ultrapasse 500 salários mínimos, esse é um critério econômico que o legislador constituinte aí erigiu. Ações que possam gerar inelegibilidade, é um critério político, e hipóteses em que o acórdão recorrido contrariar a jurisprudência dominante do STJ, também critério jurídico. E como última hipótese, outras teses
previstas na lei, né? Outros casos previstos na lei que vai regulamentar. Então, essas são as presunções de relevância da questão federal que estão aí no artigo 105, parágrafo 3º, introduzido pela Emenda Constitucional 125 de 2022. Lembrando o seguinte, o fato de futuramente nós termos a relevância da questão federal em vigência, que até agora ela está com uma suspensa ali, aguardando a edição de lei pelo Congresso Nacional. Mas quando essa lei surgir, os outros óbices de admissibilidade ainda persistirão. O que está ocorrendo é o surgimento de um filtro, a princípio tudo indica, de um filtro poderoso para que o STJ possa escolher, dentre os temas que eles são submetidos de legislação federal, aquele que ele entender cabível. E uma questão também interessante nesse ponto, que diz que presume-se de relevância quando houver contrariedade à jurisprudência dominante, é a dificuldade de se conceituar o que é jurisprudência dominante. É um critério quantitativo? É pelo número de acórdãos? Ou é um critério temporal? Um número de acórdãos dentro de um determinado período de tempo em que se estabelece uma corrente A com tantos precedentes e uma corrente B minoritária com tantos. Então, é um conceito fluido, é um conceito de difícil alcance. Nós vamos saber só na prática como a jurisprudência do STJ, como o STJ vai interpretar isso. O STJ, já no próprio final do ano de 2022, ele entregou uma proposta de anteprojeto de lei para o Congresso Nacional, regulando o tema, e nós temos notícia também, isso foi já trazido para nós recentemente, agora em abril, que a OAB ela apresentou também o seu anteprojeto de lei regulamentando essa questão do filtro de relevância da questão federal. E a OAB, inclusive, deixou claro que essa função de relevância da questão federal, ela não deve ser vinculante, que a relevância não deveria ser vinculante. Por quê? Qual o medo da OAB? O medo da OAB, o receio da OAB é que haveria um engessamento em relação à interpretação da lei federal e isso atrapalharia a função uniformizadora do STJ dentro do papel relevantíssimo que ele tem da unidade no Pacto Federativo. Então, esse artigo, inclusive, foi publicado no site Consultor Jurídico, eu vou deixar para vocês aqui junto com um material a respeito para que vocês possam analisar. Então, esse instituto ele vai impactar profundamente e nós temos aí, inclusive, uma entrevista que foi dada pelo querido professor José Miguel Garcia Medina, quem muito admiro, em que ele fala das suas preocupações em relação à relevância e dos impactos que ela causa no modelo federativo. Então, esses são os pontos, que a gente pode destacar para vocês. Vou deixar a entrevista também do professor, recomendo a leitura, traz assim reflexões muito importantes, mas nós só vamos saber realmente do alcance da relevância da questão federal e da forma como ela vai ser apresentada com a edição da lei pelo Congresso Nacional. Se você gostou, curte, comente, compartilhe e nos encontramos aí em próximas oportunidades. Até mais!